Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 5º, Considerações sobre a Pluralidade de Existências, parte 4. Vamos lá? Kardec está fazendo uma série de considerações aqui e ele fala o seguinte, com relação à sexta questão, que é: por que há selvagens e homens civilizados? Se tomardes uma criança hotentote, que é natural do sul da África, recém-nascida, e educá-la em nossos colégios mais renomados, não poderíeis dela fazer um Laplace ou um Newton, como se a educação fizesse um gênios? Essa pergunta sexta, então ele fala, com relação à sexta questão, dirão que o hotentote é de uma raça inferior. Então perguntaremos, se o hotentote é um ser humano ou não? Se é um homem, por que Deus o deserdou, a ele e a sua raça, dos privilégios concedidos à raça caucasiana ou caucásica? Por que essa diferença? Por que fez nascer lá em Hotentote, então, e outro nasceu nos Estados Unidos, outro nasceu na Rússia, na Europa, no Brasil? Por quê? Se não é um homem, por que procurar fazê-lo cristão? A doutrina espírita é mais ampla que tudo isso. Para ela, não há várias espécies de homens. Há apenas homens, ser humano, né? Cujo espírito é mais atrasado ou menos atrasado, mais suscetível de progredir. Mas suscetível de progredir. Isso não é mais conforme à justiça de Deus? Não parece mais justo a gente imaginar que todos precisamos evoluir? E que Deus permite que cada um nasça no meio que vai ser melhor para a sua adaptação e seu crescimento? Raciocínio. Lembrando que Kardec não tinha, como nós temos hoje, a comprovação científica da reencarnação, como fato. Ele tinha que fazer as ponderações. Acabamos de ver a alma em relação ao seu passado e ao seu presente. Se a consideramos em relação ao futuro, encontramos as mesmas dificuldades. Então, colocamos lá 1000 pessoas, adultos, crianças, jovens, velhos, tal, e falar para a população, ó, nasceram tudo no mesmo dia, a gente evidentemente vai falar que não, que é uma balela isso. Então a gente já entendeu que quando a gente nasce, a gente já traz a bagagem das outras encarnações. Beleza? Agora, e depois dessa aqui? Primeiro, se a nossa existência presente decidir sozinha o nosso destino vindouro, qual é na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem civilizado? Estão no mesmo nível ou estão distanciados na soma da felicidade eterna? Aí vem uma grande sacada, porque pera lá. Se o selvagem tiver privilégio, porque ele é selvagem, não conhece a civilização, e ele vai para o céu, e eu que conheço a civilização, estou mais suscetível ao erro, eu posso ir para o inferno? Sacanagem comigo. Ô, pera lá. Já saiu de novo daquilo que Jesus disse, que Deus é infinitamente bondoso e infinitamente justo. Já não seria mais justiça. Segundo, o homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar-se encontra-se no mesmo nível daquele que permaneceu inferior, não por sua culpa, mas por não ter tido tempo nem possibilidade de melhorar? Terceiro, o homem que pratica o mal por não ter podido esclarecer-se é culpado de um estado de coisas que não dependeu dele? Trabalha-se para esclarecer os homens, moralizá-los, civilizá-los, mas para um que se esclarece, há milhões que morrem diariamente sem que a luz os alcance. Qual o destino deles? São tratados como reprovados? Caso contrário, o que fizeram para merecer estar no mesmo nível que os outros? Quinto, qual o destino das crianças que morrem em tenra idade antes de poder ter feito o bem ou o mal? Se estão entre os eleitos, por que essa benevolência sem que nada tenham feito para merecê-la? Por qual privilégio foram liberadas das tribulações da vida? Por que ele morreu criança e vai para o céu e eu fiquei vivo aqui e posso sofrer um monte de bobagem, fazer um monte cometer um monte de erros? Perguntas importantíssimas. Que quando a gente faz parte de uma religião tradicional, a gente meio que barra as perguntas. Porque
que é mais conveniente para a gente. Acreditar num céu. Eu vou lá, faço uma coisinha qualquer, participo de uma missa, participo de um culto, falo que sou do Senhor, pago dízimo, confesso e acabou. Faço minhas bobagens, mas está tudo em ordem, vou para o céu. É mais simples. Será? Há uma outra doutrina que possa resolver essas questões? Admitir as existências consecutivas e tudo está explicado de acordo com a justiça de Deus. O que não pôde fazer numa existência, se fará em outra. É assim que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo seu real merecimento, e que ninguém está excluído da felicidade suprema, a qual todos podem aspirar, sejam quais forem os obstáculos encontrados no seu caminho. A justiça divina, colocando a gente como é o fato de várias encarnações, nos dá a possibilidade de ser perfeito e de ser igual a Jesus. Fora isso, amigo, quem de nós vai para o céu? Se for por merecimento, esquece religiões salvadoras aí. Por merecimento, quem que vai para o céu? Você conhece? Entendeu? Então o Espiritismo, além de tudo, ao trazer a reencarnação para a gente de novo dentro da religião, a gente respira e fala, não, eu vou conseguir, vale a pena ser bom, vale a pena fazer o certo. E essa é uma diferença importantíssima. Tem um filme, eu não lembro exatamente o nome, mas tem um filme que ninguém fala mentira, não existe a mentira. Você lembra como é que chama aquele filme? Né? O Primeiro Mentiroso, acho que é. É o Primeiro Mentiroso, né? O Primeiro Mentiroso. E ninguém fala mentira. Então ele chega para visitar uma mulher que ele está afim. Ela fala: eu gosto de você, acho você uma pessoa incrível, mas não vou me casar com você porque os seus genes são ruins e eu não quero que meu filho nasça com nariz de batata e cara gorda. As pessoas não falam, não são polidas, falam só a verdade que machuca mesmo, não estão nem aí com ninguém, falam essa verdade absoluta. E ele é a primeira pessoa que consegue mentir. Então ele chega no banco para tirar dinheiro e ele não tem dinheiro, né? Ele pensa que tem e não tem dinheiro. Aí a moça fala para ele assim: mas quanto o senhor tinha? E ele fala: eu tinha $800. Ela fala: tá bom, e dá o dinheiro para ele, porque ninguém mente. E ele descobre então que não falar a verdade pode ter alguns lucros. E de repente a mãe dele morre, está para morrer, e ele começa a conversar com a mãe dele. Ele fala assim: olha, mãe, você não vai acabar, porque todo mundo chegava para ela, né, e falava assim: sua mãe vai pro nada, sua mãe vai deixar de existir. E chegavam para ela: olha, seu tempo está se esgotando, em pouco tempo você vai morrer e vai deixar de existir, e nada do que você fez vai ser lembrado em pouco tempo. Era assim a coisa, né? E aí ele chega: olha, mas não é assim, né? Existe um Criador, existe um Deus, e você vai para um lugar muito bom. E ele fala aquilo que normalmente as religiões contam, né? De um céu, enfim, que as pessoas vão para lá se forem boas, tiverem bom coração. E ele fala que a mãe dele tinha, então isso vai acontecer. Ela fica feliz: ah, que bom, então eu vou para esse lugar, vou ter uma casa lá, vou ter uma mansão lá. Sim, você vai ter uma mansão lá, você vai viver muito bem e tal. E ela morre, feliz, com um sorriso no rosto. As pessoas que estavam em volta ouviram aquilo, como não existe mentira, né? Então, tudo o que ele estava falando é verdade. Ele vira uma celebridade por aquilo. E aí ele vai tentar explicar, num determinado momento, ele vai escrever, ele pega uma caixa de pizza e vai escrever as normas para se entrar nesse céu, como se fossem os mandamentos. E ele não consegue explicar uma série de coisas semelhantes a essas perguntas aqui. Qual o destino das crianças que morrem em tenridade? O que acontece? Por que elas têm privilégio? Por que você vai moralizar e civilizar alguém, né, esclarecer alguém, se tem o outro que morre lá e, como ele não teve a chance de aprender, ele vai para o céu também? O homem que pratica o mal,
por não ter podido esclarecer se é culpado do estado das coisas que não dependeu dele. O homem que trabalhou toda a sua vida para melhorar se encontra no mesmo nível daquele que permaneceu inferior. Se toda existência presente decidir sozinho o nosso destino vindouro, qual na vida futura, respectivamente, a posição do selvagem e do homem culto? E as pessoas começam a fazer esse tipo de pergunta e ele não sabe o que responder, porque não penetra no pensamento do Criador, né? Ele estava criando aquela história ali. E as pessoas vão fazendo pergunta e de um semideus ele passa a ser um cara combatido porque ele não sabe dar as informações e aí acham que ele não quer passar as informações. Ninguém imagina que ele seja embusteiro, que ele seja mentiroso, porque não existe a mentira naquele universo do filme. Então ele passa de celebridade a alguém a ser combatido e entra numa depressão terrível, tal, né? Por essa situação, e aí o filme se desenrola. De repente seria interessante a gente dar uma olhada como seria a sociedade se não existisse pelo menos a polidez, né? Há o ditado árabe que diz: a verdade é como uma pedra preciosa, se atirada no rosto machuca, numa linda embalagem encanta. Se a gente não colocasse numa linda embalagem a verdade, a sociedade seria terrível, né? Nós teríamos um problema sério para viver. É um filme que chama atenção. E dá para a gente começar a pensar como a ideia de divindade, que fomos criados por Deus no momento do nosso nascimento e com privilégios uns e com terríveis provas os outros por nada, né? É uma coisa meio absurda que a gente não aceita de jeito nenhum. Por isso tanta gente ateia, por isso tanta gente descrente em tudo, porque também é mais conveniente, vamos falar cá entre nós, né? Amanhã a gente volta, dando continuidade às considerações sobre a pluralidade das existências. Sou Fábio Pereira. Um beijo para você que fica. Gota de Espiritismo volta amanhã.